Eu sou Oséias Teixeira da Silva, sou hoje pastor da Assembleia de Deus Bela Vista, e a minha história começa com uma criança que nasceu num lar evangélico e que aos 6 anos meus pais se desviaram e meu pai mergulhou num abismo de alcoolismo durante 17 anos, e isso trouxe muitas consequências drásticas para a nossa família. Minha mãe foi uma mulher fiel, obediente à palavra, e no esforço sobre-humano conseguiu criar 7 filhos, livrando-os do conflito social em que nós vivíamos. Então, nesse contexto, eu me desenvolvi num momento muito crítico, onde a gente passou muita fome, muita necessidade. E quando eu cheguei à adolescência, eu me revoltei contra Deus, me tornei ateu, e eu não queria saber nada de Deus, não queria saber nada de evangelho. A lembrança de criança ainda se mantinha na minha mente, mas isso não me empolgava, não me levava de volta para Deus. E aí eu entrei na juventude, lá pelos anos 80, me envolvi com política de esquerda, no proletariado e tudo, e continuei ainda nessa cegueira de ateísmo. A coisa que eu mais gostava era fazer piada com o nome de Deus, algumas coisas assim. E nesse contexto eu me tornei suicida. Graças a Deus, eu não tive coragem de fazer isso. Quando eu cheguei aos 20 anos, no auge da minha revolta, encontrei com hoje a minha esposa, e nós aceitamos a Jesus numa forma que Deus trabalhou de forma espiritual. Me mostrou através de sonhos o que estava acontecendo realmente comigo. E minha mãe, apesar de analfabeta, ela passou a interpretar esses sonhos para mim. E um dia ela pediu para eu ler a Bíblia para ela. E eu lia, já tinha terminado meus estudos, eu lia para ela, ela entendia tudo e eu não entendia nada. E aquilo começou a mexer com a minha cabeça. E ela explicava e dizia que isso aqui era isso e tal. E eu chegava a ver que aquilo tinha razão, tinha fundamento, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? E Deus foi me levando por caminhos estranhos à minha posição. E no dia 13 de outubro de 83, eu estava dentro de uma igreja evangélica, 9 horas da noite, indo à frente aceitar Jesus, juntamente com a minha esposa, na época namorada. E aí foi onde eu vi, através do testemunho do meu pai, a mudança. Eu comecei a vê-lo realmente nessa condição. Por quê? Porque Deus fez um milagre na vida dele. Diante de tanto o testemunho que eu tinha da minha mãe, e a minha alegria é que eu tive não somente a bênção de encontrar com Deus, mas encontrar uma nova vida, uma nova experiência, uma nova vivência que eu perdi na história quando me afastei de Deus. Mas quando eu voltei para Ele me trouxe tudo de volta, e eu dou glória a Deus por isso. Como conclusão, eu quero dizer que vale a pena viver a igreja, porque isso fez toda a diferença. Minha mãe, ela se manteve firme e criou os filhos no temor do Senhor, mesmo que não fosse dentro de uma liturgia, mas com a sabedoria que ela foi aprendendo na palavra de Deus. E hoje eu vivo na igreja com muita alegria, com muita satisfação. Não é porque eu sou hoje pastor, mas porque eu aprendi a viver dentro da igreja. Foi lá que eu aprendi os maiores valores da minha vida, foi aí que eu tive as maiores alegrias, onde o meu mundo foi reconstruído, onde Jesus habitou realmente no meu ser, e eu vi a diferença do que é ser vazio de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Assim, busque a Deus,
Busque a igreja, ela tem muito a lhe oferecer, tem muito a fazer por sua vida, para que você tenha essa alegria de ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo.